Olá, meus irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade à nossa série Os 7 Pecados Capitais Vistos à Luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade estamos diante do 4º episódio da nossa série e hoje estaremos falando sobre um assunto por demais importante a todos nós e que ninguém escapa desta realidade. Nos acompanhe até o final deste vídeo e você estará então compreendendo quais as atitudes que muitas vezes nos levam a praticar este ato que devemos evitar com todos os nossos esforços. A ira. A ira produz contenda. A Bíblia diz, em Provérbios 30:33, como o espremer do leite produz queijo, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Portanto, seja sábio e busque sempre a ajuda divina por meio da oração e estudo diário da Bíblia. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. Quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, para que desta forma seja gerado um engajamento maior em nosso canal, para que estas mensagens possam ir mais longe e mais pessoas possam ser atingidas por estas verdades do Evangelho. Mas o que a Bíblia fala sobre ira? A ira é um sentimento muito forte, difícil de controlar. Todos ficamos zangados em certas situações, mas não podemos deixar a ira nos dominar. Quem não se controla quando está irado pode muito facilmente cometer pecado. A Bíblia diz para entregarmos a ira a Deus. Manejar a ira é uma habilidade importante para a vida. Conselheiros cristãos afirmam que aproximadamente 50% das pessoas que vão ao aconselhamento têm problemas de controle da ira. A ira pode destruir a comunicação e arruinar os relacionamentos, arruinando a alegria e a saúde de muita gente. Infelizmente, as pessoas tendem a justificar a sua ira em vez de aceitar a responsabilidade. Cada pessoa luta em graus variados com a ira. Felizmente, a palavra de Deus tem princípios sobre como lidar com esse sentimento de maneira piedosa e como vencer a ira pecaminosa. A ira nem sempre é um pecado. Existe um tipo de ira que a Bíblia tolera, muitas vezes chamada de indignação justa. A Bíblia diz em Salmos 7:11 que Deus se ira, e é aceitável que os crentes se irem também. Duas palavras gregas no Novo Testamento são traduzidas como ira. Uma significa paixão, energia, e a outra significa agitado, fervente. Biblicamente, a ira é a energia que Deus nos dá para nos ajudar a resolver problemas. Exemplos de ira bíblica incluem a ira de Davi ao ouvir o profeta Natã falar de injustiça e a ira de Jesus pela maneira como alguns judeus profanaram a adoração no templo de Deus em Jerusalém. Observe que nenhum desses exemplos de ira envolvia legítima defesa, mas sim uma defesa de outros ou de um princípio. A ira pode se tornar pecaminosa quando é motivada pelo orgulho, quando é improdutiva e, portanto, distorce os propósitos de Deus, ou quando permitimos que permaneça. Um sinal claro de que a ira se transformou em pecado é quando, em vez de atacar o problema que temos pela frente, atacamos aquele que nos feriu. Quando lemos Efésios 4:15-19, ali nos diz que devemos falar a verdade com amor e usar nossas palavras para edificar os outros. Não permitir que palavras corruptas ou destrutivas saiam de nossos lábios. Infelizmente, esse discurso venenoso é uma característica comum do homem caído. A ira se torna pecado quando pode explodir fora de controle, criando um cenário onde o dano é multiplicado, deixando devastação em seu rastro. Muitas vezes, as consequências da ira, e isso da ira descontrolada, são irreparáveis. A ira também se torna um pecado quando a pessoa irada não quer se acalmar,
guarda rancor ou guarda tudo dentro de si. Isso pode causar depressão e irritabilidade com pequenas coisas, muitas vezes não relacionadas ao problema em questão. Podemos lidar com a ira biblicamente ao reconhecer e admitir a nossa ira orgulhosa ou o nosso mau manejo dessa ira como pecado. Essa confissão deve ser feita tanto a Deus quanto àqueles que foram feridos por ela. Não devemos minimizar o pecado, dando desculpas ou colocando a culpa nos outros. Às vezes podemos controlar a ira preventivamente, estabelecendo limites mais rígidos. Somos instruídos na Bíblia a ter discernimento. 1 Coríntios 2, 15 e 16 e Mateus 10, 16. Não devemos lançar ante os porcos as vossas pérolas. Mateus 7, 6. Às vezes a nossa ira nos leva a reconhecer que certas pessoas não nos são confiáveis. Ainda podemos perdoá-las, mesmo quando optamos por não retomar o relacionamento. Em última observação, devemos agir para resolver a nossa parte do problema. Não podemos controlar como os outros agem ou respondem, mas podemos fazer as mudanças necessárias de nossa parte. A superação do temperamento esquentado não se consegue da noite para o dia. No entanto, através da oração, através do estudo da Bíblia e através da confiança no Espírito Santo de Deus, a ira pecaminosa pode ser vencida. Podemos ter permitido que ela tenha criado raízes em nossas vidas pela prática habitual, mas também podemos praticar responder corretamente até que isso também se torne um hábito e Deus seja glorificado em nossa resposta. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.